Boa noite, hoje é domingo, 3 de janeiro, e você acompanha as notícias de Zealand. Em Augsburg, cães de busca foram usados hoje para procurar a Shelley van der Velden. A mulher de 29 anos com sua própria loja no centro está desaparecida há 18 dias. Sua família desconhece o ocorrido. Se você ligar e enviar mensagens de texto ou pelo WhatsApp para ela em poucos minutos, você recebe uma resposta ou ela informa onde está. Agora simplesmente nada. Aqui jaz um crime que ocorreu na Holanda, na pequena cidade de Oesberg, um lugar com apenas 4.500 residentes localizados na Flandres zelandesa. Contudo, o chocante foi quando a polícia revelou o principal suspeito. As pessoas simplesmente se recusaram a acreditar. Isso até que provas irrefutáveis foram apresentadas. A pergunta permanece: o quanto você realmente conhece alguém? Vamos analisar mais de perto. Na noite de segunda-feira, 14 de dezembro de 2020, Ixchel Windveld, de 29 anos, visitou sua avó, e essa seria a última vez que sua família a veria. Na manhã seguinte, Ixchel falou com sua mãe Miranda enquanto voltava para casa, vindo de seu estúdio de costura, Pins and Needles. Tanto ela quanto sua mãe moravam em Augsburg. Elas falaram rapidamente sobre o novo lockdown anunciado na véspera. Era a pandemia de Covid-19 e como isso poderia afetar todo o seu negócio, e essa seria a última vez que sua mãe ouviria sua voz. E naquela noite, Miranda recebeu uma mensagem de texto de Michelle, mas algo não parecia certo. Para começar, Michelle nunca enviava serviço de mensagens curtas. Ela sempre usava o WhatsApp, e isso era um serviço de mensagens curtas. E também, a maneira como a mensagem chegou não parecia nada com ela. A escolha das palavras parecia estranha, com termos que sua filha não costumava usar. A mensagem dizia que Michelle viajaria por uns dias com uma amiga. Miranda ficou imediatamente desconfiada. Alguns dias? Justo antes do Natal, com o estúdio dela cheio de trabalho? Por que agora? Para onde ela ia? Com qual amigo? Na mesma noite, Miranda começou a ligar para os amigos mais próximos de Ixchel. Nenhum deles sabia onde ela estava e todos receberam o mesmo serviço de mensagens curtas estranho. Eles também tentaram contatá-la, sem sucesso. Miranda visitou a casa de sua filha, e o que encontrou lá apenas agravou a situação alarmante. A casa estava vazia, exceto por Harvey, o amado gato de Michelle, que havia sido deixado sem comida ou água. Não havia sinal de uma mala pronta, e todas as suas roupas ainda estavam no armário. O irmão de Michelle entrou na conta dela no Facebook, esperando por algumas pistas, talvez um novo amigo, ou qualquer indicação de planos de viagem. Assim como em sua casa, sua presença online parecia normal. No dia seguinte, Miranda denunciou à polícia o desaparecimento da filha. Mas como a filha era adulta e havia desaparecido há pouco tempo, a polícia inicialmente se recusou a tomar providências. A família insistiu que havia um problema. Eles criticaram como ela nunca enviaria um serviço de mensagens curtas, não deixaria seu gato sem comida ou água, e nada estava empacotado. Eles explicaram que a realidade enfrentada era totalmente inconsistente com a mensagem de serviço de mensagens curtas, mas a polícia disse ter as mãos atadas. Os dias passaram com pouca ou nenhuma ação da polícia, e não foi até o Natal que os detetives finalmente lançaram uma investigação oficial. A família de Ixchel iniciou sua própria investigação sem esperar a polícia. Eles começaram visitando uma das amigas mais próximas de Ixchel, esperando por algumas respostas, a belga Sandra Helmans, de 44 anos. Sandra havia recentemente aberto uma loja espiritual chamada Pequena Casa Espiritual Lotus, em maio de 2020, apenas 2 portas abaixo do estúdio de costura de Ixchel. As duas mulheres são íntimas. Elas conversavam todo dia, apoiando-se mutuamente como empreendedoras.
quando a família entrou na loja, foram recebidos pelo familiar aroma de incenso doce. A loja estava cheia de livros e parafernália relacionados à magia negra. Sandra os cumprimentou e parecia tão preocupada quanto eles. Ela afirmou não saber nada sobre o paradeiro de Ashel, expressando profunda preocupação com seu desaparecimento, o que estava de acordo com todos os seus outros amigos. Depois, ela se voluntariou para ajudar nas buscas. Nas semanas seguintes, Sandra ficou ativa nas redes sociais, compartilhando atualizações sobre o caso de Ashel e pedindo ajuda à comunidade. Ela também se juntou pessoalmente a algumas dessas buscas lideradas pela comunidade na região de Oostburg. Então, no dia 23 de dezembro, a polícia finalmente fez um apelo público. Eles compartilharam informações sobre o desaparecimento de Ashel com delegacias holandesas e a incluíram no Banco de Dados Nacional de Desaparecidos. Ainda assim, não houve progresso real até que os detetives se envolveram. No ano seguinte, em 1º de janeiro, a família iniciou o novo ano levando as coisas adiante, tornando o caso o mais público possível através das redes sociais e sites da comunidade, buscando chamar a atenção de muitas pessoas para a situação. Por fim, uma de suas publicações ganhou destaque nacional, não só da comunidade local, mas de todo o Brasil. Com a crescente pressão, os investigadores locais e a polícia tiveram que mostrar que estavam levando isso a sério. Eles finalmente concordaram que nada indicava que ela havia saído voluntariamente e todo o cenário e o texto suspeito, como mencionado anteriormente, mostraram que provavelmente houve um jogo sujo envolvido. Conforme a investigação avançava, uma revelação chocante chamou a atenção de todos. Ixchel estava envolvida em um triângulo amoroso com sua melhor amiga Sandra e seu marido Félix. Amigos de Ixchel confirmaram isso à polícia. Segundo eles, Sandra e Ixchel se tornaram muito próximas. Em algum momento, ambas admitiram que se sentiam atraídas por homens e mulheres. Enquanto Ixchel já tinha experiência com mulheres, Sandra expressou o desejo de explorar esse lado para si mesma com Ixchel. Sandra até sugeriu que seu marido Félix estivesse presente neste primeiro encontro íntimo. Isso acabou levando a um ménage à trois no final de novembro de 2020. Mas nas semanas que se seguiram, algo mudou. Félix e Michelle desenvolveram uma paixão mútua e eles queriam explorar seus sentimentos mais profundamente. Félix disse a Sandra que queria terminar o relacionamento. A polícia focou em Félix. Félix morava com Sandra e seus 6 filhos na vila de Hardenberg, próxima à Zelândia. Ele confirmou que ele também havia recebido essas mensagens estranhas de Michelle por volta do tempo em que ela desapareceu de fato, no dia 14 de dezembro, um dia antes de Michelle desaparecer, às 7 da manhã, ela estava enviando mensagens amorosas para Félix. Segundo Félix, eles planejaram se encontrar em Kenok naquele dia e mais tarde dirigiram até Blackenberg para buscar os filhos de Félix na creche. Segundo Félix, esse acabou sendo nosso último dia juntos. Na manhã seguinte, suas mensagens no WhatsApp continuaram a voar. Promessas, compromissos. Às 6h29 da noite daquele dia, tudo mudou. Félix recebeu um serviço de mensagens curtas, não uma mensagem de WhatsApp. O texto dizia: "Oi, querido, você recebeu minha mensagem? Estou com problemas no WhatsApp devido à queda da Wi-Fi." De repente, uma reviravolta completa. "É demais para mim. Quero terminar, desculpe. Foram bons momentos, mas eu quero minha vida de volta, em outro lugar." Félix ficou atônito. Em outra mensagem, Michelle disse que estava em Brida com uma amiga. "Não sei quando voltarei. E então, estou partindo para a Indonésia com um amigo em cerca de 1 mês. Eu preciso de tempo para mim mesmo." Félix tentou fazer sentido disso, confuso, machucado, mas ele respeitou os desejos dela. Em 16 de dezembro, às 3h51 da tarde, uma última mensagem. "Eu vou ficar bem, sem preocupações. Esta pode ser minha última aplicação. Vou conseguir outro chip em breve.
E então, silêncio. Félix disse aos investigadores que quando as mensagens começaram e não obteve resposta, soube que algo estava errado. Isso estava em uma concha. Ele também se abriu sobre Sandra, sua parceira, a mãe de seus filhos. A situação com Sandra estava tensa. Eles eram bons, mas os últimos anos foram difíceis. Sandra não é uma mulher fácil. Ela está sempre se fazendo de vítima, me deixando criar os filhos sozinho, fazendo apenas o que ela sempre quis. Apenas um ano antes da família se mudar para Aardenburg, Sandra queria abrir uma loja espiritual na Holanda. Na terça-feira, 9 de fevereiro, enquanto a família e os amigos ainda realizavam suas próprias buscas quase diariamente, a equipe de investigação lançou várias buscas oficiais, uma no estúdio de Shelley, uma na loja espiritual de Sandra e uma na casa de Sandra, que ela compartilhava com seu marido e filhos. Embora Sandra tenha permitido que a polícia revistasse sua loja sem objeções, sua loja, a pequena casa espiritual Lotus, não revelou nada de incomum. Mas havia uma coisa que não batia. Sempre insistiu que a última vez que ela viu uma concha foi na segunda-feira, 14 de dezembro. No entanto, isso contradizia uma foto encontrada em seu telefone, uma que ela havia deletado, mas que a perícia digital da polícia conseguiu recuperar. A foto, tirada na terça-feira, 15 de dezembro precisamente às 1h01 da tarde, mostrava uma concha dentro da loja da Sandra. Ela estava digitando o código para desbloquear seu telefone na cozinha da Sandra. Por que a Sandra mentiria sobre a data? E que foto estranha Michelle desbloqueando seu telefone na cozinha da Sandra? Isso poderia explicar por que essas mensagens de texto não pareciam ter vindo da Michelle? Por que elas não vieram? E se a Sandra estava por trás disso, por que ela tiraria uma foto tão incriminatória em primeiro lugar? As contradições eram demais. Sandra foi imediatamente presa justo quando estava prestes a sair de férias com o marido e os filhos. Durante sua prisão, Sandra continuou negando qualquer envolvimento. Ela manteve sua inocência mesmo quando a polícia fez outra descoberta arrepiante no mesmo dia. Investigadores forenses encontraram uma mancha de sangue oculta no carpete, sob a perna de uma mesa redonda. O Instituto Forense da Holanda confirmou que o sangue pertencia a uma concha. Sangue também foi encontrado nos sapatos de Sandra. E isso não foi tudo. No mesmo dia, os investigadores receberam uma mensagem do marido da Sandra, Félix, que estava em uma casa de férias com seus filhos. Segundo ele, seu filho de 13 anos havia dito algo muito perturbador. Algumas semanas antes, o menino lembrou que, quando estava nevando muito, a mãe havia pedido para ele ajudar a levantar um pacote pesado da garagem para um carro Peugeot. O pacote estava envolto em sacos de lixo e, segundo o menino, cheirava terrivelmente mal. A polícia entrevistou formalmente o menino em um estúdio forense adaptado para crianças. Durante a sessão, ele confirmou tudo. Ele também confirmou que, em uma ocasião separada, sua mãe havia pedido a ele e a um amigo para ajudar a mover o mesmo pacote, desta vez de sua loja para o carro. Os investigadores compararam a linha do tempo do filho com os dados do rastreador sistema de posicionamento global do Peugeot de Sandra. E o carro dela fez movimentos suspeitos. Ele parou em lugares incomuns ou isolados. Sim, parou. Os dados do sistema de posicionamento global levaram os investigadores a um canal de drenagem ao longo do Canal Weg, nos arredores da cidade de Islu, perto da fronteira belga, a apenas alguns quilômetros de Usburg. Na manhã de 16 de fevereiro, membros da equipe nacional de busca subaquática da polícia realizaram uma busca em grande escala na área. Um saco de lixo foi encontrado nos juncos. Dentro estavam os primeiros restos de Michelle van de Velde. Nas próximas semanas, a polícia realizou várias buscas adicionais. Eventualmente, eles conseguiram recuperar o corpo inteiro, que havia sido desmembrado em 9 partes separadas. Em 20 de fevereiro,
um patologista examinou os restos mortais. A conclusão, uma concha havia sido estrangulada e o desmembramento ocorreu pós-morte. A ferramenta usada provavelmente foi uma serra elétrica e um machado. Estranhamente, a linha do tempo forense sugeriu que as partes do corpo foram colocadas na água mais recentemente do que quando uma concha desapareceu originalmente, levantando questões sobre onde os restos mortais haviam sido armazenados no ínterim. Posteriormente, o celular de Ischel foi encontrado sob uma ponte. Apesar de submerso por cerca de 10 meses, especialistas do Instituto Forense da Holanda ainda conseguiram extrair dados utilizáveis do dispositivo. Na semana seguinte à prisão de Sandra, ela foi interrogada 4 vezes. Durante essas sessões, ela negou principalmente as acusações e permaneceu em silêncio. Foi notado que Sandra é uma mulher pequena e frágil com 1,60 m de altura. Ela é quase uma cabeça mais baixa do que Michelle era e pelo menos 20 quilos mais leve. Ela falou notavelmente devagar, como se pesasse cada palavra pelo menos 10 vezes antes de dizê-la. Em alguns de seus interrogatórios policiais, ela ficava em silêncio por 2 ou 3 minutos seguidos, tanto tempo que começava a se perguntar: será que ela até ouviu a pergunta? Ela ainda está lá? Não foi até 16 de fevereiro, quando finalmente foi confrontada com todo o peso das evidências contra ela, que Sandra quebrou seu silêncio. Durante o 5º interrogatório, ela ofereceu uma declaração escrita à mão, mas a declaração foi descrita pelos investigadores como bizarra e completamente fabricada. Nela, Sandra admitiu o triângulo amoroso entre eles, mas rejeitou o motivo para cometer o crime. Ela disse que era a vítima, não a agressora. Sandra se sentiu traída pelo caso entre Aishele e seu marido. Ela até mesmo salvou o nome de Aishele em seu telefone sob o nome de contato Vadia. Ela afirmou que nunca quis ver seu marido com outra mulher, descrevendo-se como possessiva, mas negou qualquer intenção de prejudicar Aishele. Em vez disso, ela disse que, na verdade, estava tentando proteger Aishele de Felix. Sandra afirmou que Felix tinha um histórico de manipulação. Ela contou à polícia que havia alertado Aishele de que Felix tentaria engravidá-la, depois usaria a criança como alavanca, prendendo-a no relacionamento, assim como ele supostamente havia feito com ela anos antes. Segundo Sandra, ela foi vítima de violência doméstica nas mãos de Felix e estava apenas tentando evitar que Aishele sofresse o mesmo destino. Sandra admitiu que Aishele estava morta, mas insistiu que não tinha nada a ver com a morte dela. Se quisessem mesmo saber o ocorrido, deveriam perguntar ao Félix, disse ela. Ela se recusou a dizer o nome dele em voz alta durante o interrogatório, mas o acusou de estar por trás de tudo. Ela afirmou que Félix uma vez a enviou para uma loja de ferragens em Bruges e a enviou com uma lista de compras perturbadora, incluindo sacos de lixo, fita adesiva, um machado de mão, uma serra recíproca e uma serra elétrica de mão. Mais tarde, ela disse, ele a instruiu a se livrar dos restos de Vachelle. Os investigadores examinaram minuciosamente o possível envolvimento de Felix e não encontraram evidências para apoiar suas alegações. Sim, Sandra esteve naquela loja de ferragens. Sim, ela comprou todos os itens daquela lista, e até mesmo um aromatizador de ar em formato de árvore, que claramente pode ser visto pendurado no espelho do carro nas imagens da câmera. Reconhecimento automático de placas. Mas não havia nada que indicasse que Felix a tinha enviado. Na verdade, ele nem estava em Wolfsburg quando Vinchel desapareceu. Ele trabalhou o dia todo na Bélgica. Registros de chamadas, logs de sistema, de posicionamento global e horários do seu empregador confirmaram seu álibi. Os investigadores também revisaram suas mensagens de texto trocadas com Vinchel. Eles mostraram um retrato completo de um homem profundamente apaixonado, alguém sem motivo aparente e sem oportunidade para cometer o crime. Mas Sandra era incansável.
mas a declaração foi rejeitada por ser não crível. Sandra novamente se retirou do interrogatório. Ela disse à polícia que não falaria novamente até que a investigação estivesse completa. Até então, ela permaneceu em silêncio. Mas esse silêncio não duraria. Não foi até 14 de abril de 2022, quase um ano e meio após o desaparecimento de Inchel, que Sandra finalmente confessou. Ela admitiu que ela, e somente ela, era responsável pela morte de Ixchel, mas alegou que foi um acidente. Segundo Sandra, na manhã de 15 de dezembro de 2020, uma conversa na cozinha de sua loja se transformou em uma discussão sobre o triângulo amoroso que estava se formando. As coisas se tornaram físicas. Uma briga de empurrões, ela disse. Alegadamente, Ixchel caiu, batendo a cabeça no radiador. Quando ela desmaiou, sangrando, e estava lutando para respirar, Sandra entrou em pânico. Em vez de pedir ajuda, Sandra afirmou que apertou a garganta de Ixchel com medo de perder tudo. Ela moveu o corpo inconsciente de Ixchel para o provador de sua loja, cobriu-o com caixas e queimou grandes quantidades de incenso para mascarar qualquer odor. Inacreditavelmente, o corpo de Ixchel ainda estava dentro da loja quando sua família visitou Sandra dias depois para perguntar sobre seu desaparecimento. Sandra falou calmamente com a mãe e o irmão preocupados de Ixchel, enquanto o corpo sem vida dela estava a apenas 1 metro de distância, atrás de uma cortina. Depois da visita, Sandra sabia que precisava se livrar do corpo. Inicialmente, ela tentou mover o corpo de Ixchel inteiro, mas fisicamente não conseguiu fazer isso. Ela foi a uma loja de ferragens e comprou um machado e uma serra manual. Ela retornou à loja e desmembrou o corpo de Ixchel em 9 partes. Ela colocou cada parte em sacos de lixo e dirigiu até um canal de drenagem, onde se desfez deles. Os restos mortais ficariam indescobertos por mais 1 mês. Sandra então usou o telefone de Ixchel para enviar mensagens de texto enganosas para sua família e amigos, criando a ilusão de que Ixchel simplesmente tinha ido embora. Ela até participou dos esforços de busca, fingindo ser uma amiga preocupada, enquanto escondia a verdade o tempo todo. Então, o que realmente aconteceu? Os investigadores não se convenceram com a história da Sandra. Eles não acreditaram que Ixchel bateu a cabeça no radiador ou que a morte dela foi acidental. Afinal, quando você entra em pânico, liga para o 112, o número de emergência. Não se deve estrangular alguém necessitado. A perícia sugeriu que uma concha foi atingida no olho direito com um objeto pesado, tornando-a indefesa. Então, supostamente, Sandra a amarrou em uma cadeira com um pano. Isso provavelmente ocorreu por volta das 10 da manhã. Tempos depois, ela a estrangulou. Uma testemunha também veio a público para lançar sérias dúvidas sobre a versão dos eventos de Sandra. O cliente havia visitado a loja de Sandra no dia 15 de dezembro, o dia do assassinato. Sandra disse ao cliente que provavelmente havia matado alguém e que iria para a prisão. Então o cliente ouviu sons de gemidos vindos do fundo da loja. Sandra se desculpou, foi até o fundo e voltou 1 ou 2 minutos depois. Os gemidos haviam parado. Isso sugeriu que Ixchel ainda estava vivo, provavelmente ferido, amarrado e escondido em algum lugar da loja. Sandra pode ter tomado aquela decisão fria e calculada de terminar sua vida muito tempo depois da lesão inicial. Como Sandra sabia a senha do celular de Ixchel e enviou aquelas mensagens, serviço de mensagens curtas, lembra daquela foto encontrada no telefone da Sandra? Antes do assassinato, Sandra havia tirado secretamente uma foto de Ixchel digitando. Foi assim que ela conseguiu enviar aquelas mensagens de texto falsas que enganaram todos, incluindo Felix, Miranda e os amigos mais próximos de Ixchel. Justiça. Em novembro de 2022, o tribunal considerou Sandra Hellman culpada pelo assassinato de sua amiga Ixchel. A sentença atendeu à demanda da acusação. 18 anos de prisão.
Sandra também foi ordenada a pagar quase 200 mil euros de indenização à família de Eshel. O tribunal chamou o manejo dos restos mortais por Sandra de degradante. Apenas uma mecha de cabelo e o braço direito de Eshel estavam intactos para a família se despedir. A família expressou alívio com o veredito. O irmão de Eshel, Jeffrey Van der Velde, disse que estava feliz porque o tribunal confirmou o que ele já sabia desde o início. Isso foi um assassinato. Sua mãe, Miranda Sips, sentiu-se dividida. Sandra entrou com um recurso final no Supremo Tribunal holandês, mas em 19 de fevereiro de 2025, o tribunal decidiu que ela não tinha motivos para um recurso. Sua sentença agora era definitiva. Até hoje, Sandra insiste que a morte de Eshel foi um acidente. Ela acredita que merece uma sentença reduzida por homicídio culposo, não por assassinato premeditado. Segundo ela, tudo ficou escuro, ela disse uma vez. Até hoje, ainda me pergunto por que fiz isso. Mas é difícil ignorar a verdade. Enquanto familiares e amigos de Eshel procuravam desesperadamente, Sandra fingia ser uma amiga solidária. Ela olhou Miranda e Jeffrey nos olhos, ofereceu abraços e simpatia, enquanto o corpo de Eshel estava escondido a apenas metros de distância, no provador de sua loja. Quanto ao motivo, acredito que foi pura inveja. Mas digam o que acham nos comentários. E se você assistiu até aqui, lembre-se de curtir e se inscrever. E nos vemos no próximo. Obrigado. Victor se despede.